Meus irmãos e minhas irmãs, uma coisa que a gente precisa talvez ficar assim muito atento é que hoje há dezenas de definições a respeito da família. A família de todos os tipos, não é? E minha intenção aqui nesse momento não é definir como é a família, até porque para a igreja cristã a família é formada por homem e mulher e possivelmente filhos e filhas. Para nós cristãos não há nenhuma perspectiva bíblica que dê base para a família formada só por homens, um casal de homens, pelo menos do ponto de vista religioso, cristão, evangélico, metodista, tá bom? Do ponto de vista social, aí é outra discussão, é outra realidade, e aí nós não vamos entrar no campo da discussão social, da discussão jurídica. Eu vou partilhar princípio de fé. Então, para nós, quando nós pensamos família, então, nós vamos perceber que essa instituição criada por Deus tem sido duramente atacada, tem sido duramente questionada, tem sido fragmentada, como nós podemos ver nos vários e vários modelos que existem. E se a gente fosse citá-los e trabalhá-los aqui, ficaríamos um bom tempo tentando definir, tentando entender, tentando, enfim, visualizar ou vislumbrar o que é a realidade da família no Brasil e no mundo hoje. Mas, como o nosso tempo é escasso e o nosso objetivo é outro, então eu quero partilhar alguns princípios. Por exemplo, entenda e guarde sempre no seu coração que a família faz parte do plano divino da criação. Deus observa o ser humano solitário, Adão, o primeiro homem, solitário, sozinho. Deus olha para aquela situação triste, decepcionante e diz: não é bom que este homem esteja sozinho. Eu vou dar a ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. E idônea significa semelhante, complementar, aquela que partilha da mesma percepção de vida. Deus não cria ali hierarquia de quem manda mais ou de quem pode mais. Deus diz: eu vou criar uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus tira, na tradição da criação, Deus tira da costela, da sustentação, do equilíbrio, para dizer: é necessário que haja equilíbrio entre homem e entre mulher. E esse era desde o princípio o plano de Deus. Havia uma responsabilidade atribuída a Adão, haviam responsabilidades atribuídas a Eva, mas entenda e lembre-se que sobre todas as coisas a família é criação de Deus, a família é propósito, é plano de Deus. A família é uma comunidade, né? E quando a gente fala de comunidade, porque é mais de um, ok? Família é mais de um, pode ser de 2, de 3, de 4, de 5, de 15, né? Hoje as famílias estão cada vez menores, né? Ninguém está tão animado mais a ter 10 filhos. Não é só animação, não, isso também é financeiro, com certeza. É financeiro, é o medo da violência. Nós vivemos numa cidade pequena, mas isso não nos isenta, por exemplo, de sermos vítimas de algum tipo de violência. A educação hoje, como é difícil e desafiador educar uma criança. Então há N razões, e também a própria percepção de que não adianta ter apenas, né? Não é só ter 10 filhos, mas é cuidar bem de 10 filhos. Dar chances e oportunidades para que todos e todas tenham a condição de construir a sua vida e de construir a sua história. Então, quando a gente pensa na família como comunidade, entenda e guarde isso no seu coração. A nossa família, por mais difícil que seja, é o nosso bem mais precioso. Sim ou não? Mateus é um bem precioso, Fernando, para você e para Sara? Molequinho tá bonitinho, né? Tá demais, né? Todo ativo, né? A gente olha para nós, gente, e a gente olha para os filhos, olha para a esposa, né? Quem não tem filho, e observa, né, a sua esposa aí, quem está casado há 20, 30 anos, né? Que bênção que é isso, gente. Que coisa linda, né? Estar casado. A gente olhar para os nossos filhos, para os nossos pais, né? Quem ainda tem os seus pais vivos, né? Seja a mãe ou seja o próprio pai, né? Quando a gente observa a nossa família, como é gratificante, gente, a gente ter uma família. Talvez você possa dizer assim: mas pastor, a minha família, o senhor pode até dizer, né, que é o maior tesouro, mas
A minha família, ela nunca foi perfeita. Eu não queria te decepcionar não, mas nem a minha. Nem a minha em que eu fui criado, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. E nem a minha família que eu, a Ju, Gustavo e a Sara estamos tentando construir. Em dia 21 de dezembro, nós vamos completar 20 anos, né? 20 anos de coitada da Ju. Devia ter orado mais, né? Mas já faz 20 anos que ela me suporta. Não, que ela me ama. Aleluia. Glória a Deus. 20 anos de casado, gente. Então nem a família que a Ju e eu há 20 anos estamos tentando construir é perfeita. Não existe família perfeita. Você não fica pensando, por exemplo, na coitada da Janaína, que é uma santa mulher, né? Mulher de Deus, né? Fala a verdade, né? Aleluia. Ou na irmã Marilda, né? A irmã Marilda está aqui vencendo um câncer, né? A senhora está ficando loira ou é impressão minha? Agora o cabelo está crescendo meio loiro? A senhora agora vai ficar loirona, vai até balançar o cabelo daqui uns diazinhos, né? Irmã Marilda, né? A família da irmã Marilda. A irmã Neide, né? Pensa no exemplo de mãe, com todo respeito a todas as mães presentes, com todo respeito, mas a irmã Neide, quando a Patrícia precisava fazer o transplante de fígado, né? Até hoje, mas eu lembro muito daquela época, 2011, né? Que cuidado que a irmã Neide tinha. Olha que a Patrícia já tinha os seus... Não vou falar a idade da Patrícia não, vou respeitar a idade da Patrícia. Mas não era nenhum bebezinho, certo? A miúda fala das filhas dela como as minhas meninas, as meninas lá de casa. Cadê a miúda? Eu só vi a Adriana aqui. Ah, não veio? Tá só a Adriana e a Cláudia, só as meninas estão aqui hoje. A mãe não veio. Sabe, queridos, é assim, família é coisa preciosa. Infelizmente, família a gente é rejeitado. Na família a gente vive aspectos de violência verbal e até física, né? Tem aquelas histórias que a gente conta hoje rindo, né? Do chinelo que voava que nem um bumerangue, né? Aquelas coisas assim, mas é bonito, é engraçado, mas era trágico, né? Quando isso acontecia. Bom, a gente fala de um aspecto bonito, mas a gente sabe que há pessoas que infelizmente não educam, espancam seus filhos. Isso é violência, não pode, nós não podemos ser favoráveis a nenhum tipo de violência. Amém, queridos? Não estou dizendo que não existe a possibilidade do castigo físico, mas existe castigo físico para correção e existe espancamento. Criança que apanha com mangueira, com fio de energia, com corrente. Já aconteceu com alguém presente aqui? Então, com todo respeito às mães, né, mas isso não é educação. Isso é espancamento, isso é errado. Amém? Agora uma palmadinha, né? Até que ainda vai, mas espancar não. A gente tem que ser contra qualquer tipo de violência, gente. Amém? Criança é inocente. Se eu entrar nisso... A gente às vezes vê alguns pais batendo nos bebezinhos, sabe? Bebezinho não entende nada. Aí tá dando tapa na mão, tá batendo. Gente, isso é tão errado. Você está ensinando o seu filho a ser agressivo. Aí quando ele começa a andar e se relacionar com as pessoas, o que ele faz? Ou ela começa a dar tapa, começa a morder os outros, porque ele aprendeu desde os primeiros meses que o jeito que o pai e a mãe dele toca nele ou nela é batendo. Aí o que ele faz? Reproduz. Aí a escola reclama, a creche reclama, por quê? Porque nós erramos nos processos. Então, cuidado, gente. Amém? Tomemos cuidado. Em nome de Jesus. Amém? Família, infelizmente, a gente passa por momentos de irritação, né? É tudo zen lá na sua casa, né? Não, meu Deus, podia ser, né? Mas não é, gente. Irritação, desapontamentos, decepções. Muitas vezes a família é lugar de miséria existencial, ou seja, a gente passa dificuldade de não ter o que comer, de não ter uma casa às vezes digna e confortável, de não ter roupa decente para vestir. A gente às vezes passa por isso. Algumas famílias já passaram por isso. Tomara que não seja o teu caso, tomara que isso jamais aconteça com você, mas nós sabemos que, infelizmente, é uma realidade enfrentada por muitas famílias. A miséria emocional, que é quando a gente não tem a alegria de conviver em família, sabe?
Eu acho que a gente não precisa ter dinheiro para viver bem em casa. Tem muitas famílias que são abastadas do ponto de vista financeiro, mas não tem paz, não tem alegria no seu lar. Então, a nossa miséria emocional vem dos traumas, das amarguras, dos ressentimentos, das crises não resolvidas que nós levamos ao longo de toda a nossa vida. Então, queridos, a família precisa de cura, urgentemente. Família pode ser um lugar assim, mas também pode ser lugar de respeito, de amor, de alegria, sim ou não? Sim ou não, queridos? A gente não pode só dizer assim, a família está acabada mesmo. É lugar disso, não, é lugar de alegria, é lugar de paz. Eu tive que chamar a atenção aqui para dizer, olha para mim que vocês estão tudo babando aqui nas crianças, olha que as crianças estavam aqui no altar. Os pequenininhos são demais, eles chamam a atenção, são lindos. E aí fica todo mundo olhando, e é normal, porque família é lugar disso, não é? É lugar de alegria. Hoje, na hora do almoço, eu não lembro que motivo que foi, mas... eu acho que é porque a Sara perguntou, pai, o Gustavo vai fazer 15 anos. Eu falei, é. Aí eu peguei meu celular e fui ver umas fotos antigas, né, de quando eles eram bebezinhos. E que coisa mais linda eram os meus filhos. Gente do céu, meus filhos eram os mais bonitos do mundo. Amém? Para mim era, ué. Você pode até achar que o seu era mais, mas para mim, olha, continua sendo até hoje, né? Amo os meus filhos. Sabe, queridos, então família é esse lugar, né, de amor, de acolhimento, de paciência. Tem que ter paciência, gente. De fé. Sim ou não? Se a gente não aprender a ter fé dentro de casa, onde nós vamos ter fé? Fé, de perdão. Família é lugar da gente sonhar junto, né? Você sonha junto com sua família, as coisas da sua casa, ou você é do tipo que vai lá, faz tudo sozinho e chega e entrega tudo, né? Não, a gente sonha em comprar um carro, um exemplo. Ao invés de você ir lá e comprar o carro e chegar, gente, comprei um carro. Um exemplo, tá, gente? O que vocês acham da gente comprar um carro? Podia ser assim, daquele jeito. Sabe, trazer a esposa, trazer os filhos, trazer os pais para sonhar junto com a gente. Por que a gente não faz isso, queridos? Não, eu queria comprar um sapato. Antigamente, hoje também é difícil porque é questão de tempo, mas tinha uma época que a gente ia comprar chinelo, e a Ju, eu, Gustavo e a Sara, e os quatro juntos. E não é porque eu tinha medo dela gastar muito, não, porque isso aí a gente é muito resolvido nisso. A gente não tem muito o que gastar, então não tinha muito o que inventar, né? Mas era pela alegria de estar junto. Era para alegria, e agora as coisas estão meio difíceis, né? Com relação a tempo, de compromisso. Então, quando dá, a gente vai junto, mas hoje tem sido mais raro essas ocasiões. Como é bonito e como é triste. A gente vê uma família, hoje é triste, né, no supermercado, né? Aquela cena clássica, um empurrando o carrinho, se tem filho, o filho pedindo Danone, correndo para lá, né? Aquela cena clássica, mas tudo bem, tem as tragédias da vida, mas que coisa legal que é a família estar junto, em coisas simples. A família ir numa festa, numa ocasião em que os parentes, né, também se encontram. É lugar de acolhimento, gente. É lugar de sonhar. É lugar de partilhar a vida. Correndo o risco de passar vergonha, de ficar sozinho, eu queria convidar uma pessoa ou duas, para você, se você quiser, é claro, partilhar algo que você traz na sua memória com relação à sua família. Vou dizer, por exemplo, hoje é domingo. Em casa, a tradição lá de casa sempre foi dia de domingo, era o dia que a minha mãe fazia frango. Meu pai gostava de frango ao molho. Então a minha mãe fazia lá o frango ao molho para o meu pai. E eu e meu irmão não gostávamos de frango ao molho, então ela fazia frito para nós e separava a nossa parte. Então dia de domingo, sempre lembro, né, do almoço da mãe, aquela bagunça. Uma coisa simples, tá, gente? Podia lembrar de outra, mas só para te incentivar, né? O que você tem como recordação, por exemplo, da sua família? Ou uma coisa que você partilha hoje com a sua família, não precisa ser só uma lembrança do passado, mas de repente você queira dizer, não, pastor, a minha família hoje é assim, mas tem que ser breve, porque senão a gente não ouve direito e a gente acaba envergonhando, né, de falar muito tempo. Então, Cristina. Fala aqui, Cristina, o pessoal te ouvir. Na minha infância eu tenho uma recordação muito boa. Nós somos em talvez 14, 15, se os meus primos me verem, eles vão me lembrar. E
E a gente brincava, todo mundo na casa da minha avó, coitada. Tinha um quintal com muitos pés de fruta. E a gente brincava todo dia na casa da minha avó. E ela tinha uma mesa comprida de madeira. E a gente brincava e na hora de tomar café ela chamava. A gente sentava tudo de um lado e do outro da mesa. E ela fazia pão torrado e chá. Um bule enorme de chá. E era a melhor comida do mundo. E pasmem, nós brincávamos em 14, a gente não brigava. E não brincava com brinquedo, a gente brincava no Você quintal, acredita na nisso? terra. Eles não brigavam? Nunca brigamos de bater um no outro, assim, Estou mas... provocando, Cristina. Mas eu tenho uma recordação muito boa por isso, por a gente brincar num lugar que não tinha brinquedo, era um quintal de terra, pés de fruta, e a gente brincava o dia todo lá sem... Obrigado, Cristina, obrigado. E não precisava de celular, né, gente? Olha que coisa boa que era a vida, né? Smartphone, né? Era tudo muito tranquilo. Obrigado, viu, Cristina? Mais alguém quer partilhar? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Crique, crique. Faz aí, Rogério. Sonoplasta aí. Mais alguém gostaria de partilhar alguma coisa da sua família? Sim? Rogério? Se você vier à frente, é bom que o pessoal que está na transmissão consegue te ver. Boa noite, graças e paz. Compartilhar bem rapidinho que eu com a Ordália, como todo mundo sabe, né, lá no passado, a gente ficou separado 8 meses e a gente voltou com a expectativa de família. A gente tem um sábado que a gente não faz janta, a gente come um lanche, alguma coisa, é o sábado da família. Temos a oração no almoço, a oração na janta, que eu sempre falo que é a Priscila que faz, né? Que a Priscila a Ordália é pastora, mas a Priscila já é a pastorinha já. E temos a oração da noite. Então hoje, que depois que a gente voltou, que já vai para um ano mais ou menos, a nossa família é outra, é 100% outra. A gente conseguiu financiar uma casa, a Ordália terminando a faculdade. Então, assim, para mim, família é o que eu tenho hoje. A minha família, do tempo do meu pai, da minha mãe, eu não gosto de falar muito porque não foi legal. Mas Deus está me recompensando hoje. Glória a Deus, Rogério. Obrigado, queridos. Amém? Vamos aplaudir a Jesus pela vida da Cristina, pela vida do Rogério. Amém? Aleluia. É isso, gente. Então, não sei se mais alguém quiser falar, eu acho que ainda posso ouvir mais um, mas senão eu vou aproveitar aqui nesse ensejo e vou seguir com a partilha da palavra nessa noite. Então, família é isso, gente. É a família que se reconstrói, é a família que se constrói, né, como a Cristina falou eles ali, juntos, brincando, enfim, uma paz que a gente desfruta. Isso é lindo, gente. É a família que tinha tudo para dar errado, de repente Deus muda. É assim, gente, assim é a família. É a igreja, né? A igreja não é uma grande família? Não precisa cantar a música lá da grande família, não, só lembra, né? Essa família é muito unida, não, meu Deus! Né? Então, assim, ai meu Deus, perdão, Senhor. Grande família, gente, a família da fé, né? É a família de Deus, né? Nós acabamos de cantar isso agora há pouco, somos a família de Deus. Agora, né, eu quero partilhar algo com vocês, então, quero partilhar, né, bem objetivamente, para a gente ter um tempo de oração. O que a gente precisa fazer, então, hoje, de alguma forma, para defender e preservar a nossa família? Deuteronômio, abra sua Bíblia, por favor. Lá no livro de Deuteronômio. Viu? Apaga a luz aqui do altar, fazendo favor, querido. Vai ficar ruim na transmissão, né? Mas, enfim, só para o pessoal poder ver depois as imagens que eu vou passar, aí depois pode acender de novo, fazendo favor. Deuteronômio, capítulo, pode permanecer assentados. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. O texto nos diz assim: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a sua casa, se alguém de algum modo cair dela. Então é uma doutrina, um ensino de Deus ao povo de Israel,
quando eles deixaram de ser um povo nômade, um povo que morava em tendas. Então, quando eles começaram a construir as cidades, as suas casas, era um costume do povo de Israel, e você vai ver nessa imagem, construir as casas dessa forma, e aqui algumas outras. Por exemplo, aqui uma imagem estilizada, né, de como seria uma casa dos tempos bíblicos. Uma casa simples, olha lá. E aqui, ó, tem o terraço, onde a família passava uma boa parte do tempo. A escada não era dentro da casa, a escada sempre do lado de fora. Aqui mais uma imagem, né, para a gente ter uma outra vista, né? Ó, a escada sempre do lado de fora. Aqui mais uma, né, uma imagem dessa casa aqui já é uma mansão, né? Mas aqui dos tempos antigos é uma mansão, né? Mas dá para ver bem os parapeitos no terraço. Então, quando Moisés começa a ensinar para aquele povo, quando vocês construírem uma casa, é o nosso estilo arquitetônico, a nossa maneira de ser, de construir, nós vamos fazer alguns terraços, faça o parapeito de proteção. Parapeito é essa mureta, né? Como a gente tem ali na galeria, ó, aquela grade de ferro, é um parapeito, ou seja, para proteção, né? Se alguém for encostar ali para ver, tem um parapeito segurando, né? Para que a pessoa não caia, às vezes de forma até descontraída, está andando, não tem ali a mureta, a pessoa pode cair. Então é um lugar de proteção, é uma construção, né, de segurança. Então Deus fala para Moisés, e Moisés transmite ao povo dizendo: faça um parapeito, para que a sua casa não seja culpada de sangue, para que não haja, enfim, maldição sobre a sua casa. O texto de Deuteronômio nos ensina duas orientações, duas utilidades, né, a palavra certa. Duas utilidades para os parapeitos construídos nas casas. Em primeiro lugar, os parapeitos deveriam evitar a morte e a maldição. Se caso alguém caísse, aquela casa se tornaria uma casa de maldição, porque o sangue foi derramado ali. Era também para evitar a queda, o desvio, a perdição, porque às vezes a pessoa não morreria se caísse ali, mas ela poderia ficar ferida, e aquilo poderia trazer algum tipo de juízo ou prejuízo para a família. Então o Senhor, através de Moisés, disse: para que a sua casa não seja culpada de sangue. E o que isso significa para nós, queridos? Em primeiro lugar, quando a gente fala, né, a casa sendo culpada de sangue, o sangue fala de morte. Nesse caso, fala de uma realidade que está trazendo morte. E aí nós podemos e devemos observar a nossa família. Existem sinais de morte na nossa família? E quais sinais seriam? Afastamento dos pais em relação aos seus filhos, distanciamento do marido ou da sua esposa. Sinais de morte, ou seja, quando nós não temos a alegria de estar juntos no mesmo espaço, quando a presença de alguém dentro da nossa casa, ao invés de trazer algo que seja um contentamento, gera um descontentamento, gera irritação. Será que há sinais de morte dentro da nossa casa, ou seja, de que já não existe vida? Além da morte física, da morte emocional, há sinais de morte espiritual, ou seja, será que a nossa casa é um ambiente de fé? Será que a nossa casa é um ambiente onde nós partilhamos da vida e daquilo que Deus tem falado conosco? Ou será que nós vivemos uma fé individualista, uma fé em que cada um cuida de si? Cada um, se puder, ora, cada um, se quiser, se puder, vai à igreja. Enfim, como é que está a dinâmica da nossa casa hoje? Gente, nós perdemos mais de 200 membros depois da pandemia do coronavírus. Mais de 200 pessoas simplesmente deixaram de vir à igreja por N razões. Alguns dizem que a culpa é minha, que o pastor é isso, que o pastor é aquilo. Outros dizem que a igreja, o irmão A, o irmão B, a irmã C. Mas sabe que de verdade, assim, entre muitas razões, o que aconteceu durante a pandemia do coronavírus é que as pessoas tiveram que conviver com a sua família. Estando dentro de casa com a sua família, percebeu o quão distante estavam de Deus e uns dos outros. Faltava o parapeito da proteção. Faltava, sabe, a vida sendo manifesta e sendo revelada. Os sinais de morte foram mais fortes do que os sinais de vida.
Muitas vezes a insensibilidade, a irritação, o julgamento, a condenação eram realidades mais presentes dentro da casa e da família do que uma realidade de fé, de esperança, de amor e de acolhimento. O texto também segue dizendo, se alguém cair dela, e aí essa queda, né, significa perdição, significa desvio. E aí eu te pergunto, será que na nossa casa existe algum sintoma de desvio? Desvio de um propósito de família? Será que existe algum sinal em que nós estamos em queda, ou seja, em processo de perda, em processo de adoecimento, em processo, enfim, de fragmentação, não em sintomas ou em sinais de modelo familiar, mas fragmentação emocional? Será que nós olhamos para a nossa esposa, quem é casado, com um olhar amoroso e também apaixonado quando olhávamos antes? Ou será que hoje para o marido é mais fácil olhar para aquela mulher, né, corpo de violão, né, lá do Facebook ou do Instagram? Ou o contrário também, né? A mulher, né, hoje os maridos aí tá meio careca, cabelo branco. Já não é mais, né, aquele sujeito, né? Como é que fazia assim, né? Cheio dos para onde vou, para onde vai, o negócio balançava para todo lado aqui, né? Hoje balança a parte de baixo. Balança a parte de baixo. Acabou o músculo. Como é que está a nossa vida, gente? Não está tão assim. Não estou falando de mim não, tá, gente? É de um amigo meu. Estou falando de mim não, é de um amigo que eu conheço ali. Estou contando o exemplo dele aqui. Sabe, gente, como é que está, enfim, esse sintoma de queda? Será que é sintoma de verdade de que nós estamos distanciando? Quando a gente fala de queda, assim, brincando e direcionando você para uma reflexão muito séria. Quando a gente fala de queda, entenda isso, são os momentos em que os filhos precisam da atenção dos seus pais e não encontram o abrigo e a proteção que eles precisam. Mas desatenção, julgamento, e diz assim, olha, você não merece isso, ou você, para com isso, menino, isso aí não é para você, não, vamos mudar de assunto, eu não quero falar sobre isso agora. Há momentos que os nossos filhos nos procuram para conversar, e se nós, enquanto pais, não tivermos a sensibilidade de ouvi-los, sabe quem vai ouvir? Um amiguinho da escola que faz tudo errado, o dono da boca de fumo, que vai dizer assim, não, vem aqui, vou cuidar de você. Você trabalha para mim, aí você ganha 10 por hora, e você vai ver como a sua vida vai melhorar. Vida louca. Esse negócio de família não vale nada não, o que vale é a vida louca. E é assim, gente, é assim que começa. Sai para tomar um golinho, dá um traguinho, e aí começa a perdição. Momentos de perdição, queridos irmãos e irmãs, nós também podemos dizer com relação aos filhos, né, e aos seus pais, quando os pais precisam do apoio dos filhos e o que encontram é rebeldia. A culpa por eu ser assim é do senhor que não me deu atenção, ou é da senhora que não me deu a roupa que eu pedi, o celular que eu queria comprar. Eu fico pensando, eu tenho um celular já tem 4 anos, mesmo celular. É uma tragédia, né? Desculpa compartilhar isso com você, mas tem 4 anos, eu vejo suas crianças, com todo respeito, você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, mas por que uma criança tem que ter um iPhone 7, iPhone 8, um iPhone 13? Não faz sentido um negócio desse. Por que uma criança tem que ter conta no Facebook e no Instagram? Gente, desculpa, mas não faz sentido isso. Não faz sentido. Não é hora disso, não é apropriado. Sabe, a gente às vezes vive essas crises, né? A queda, quando a esposa precisa de atenção e carinho e não encontra no marido o companheiro, o amigo, o conselheiro, o líder que ela precisa dentro da sua casa, o intercessor que a esposa precisa dentro da sua casa. Momentos que o marido precisa da esposa e não encontra a intercessora, não encontra a conselheira, não encontra a amiga, mas encontra o que? Xingamentos, encontra palavras de maldição, gritaria. Gente, como é terrível! Famílias que vivem gritando uns com os outros. Que triste que é isso, gente. Gritaria, uma coisa tem pessoas que têm naturalmente o tom da sua voz muito elevado,
ok? É normal. Agora, entre falar muito alto. Ah, não vou fazer isso, eu ia gritar aqui, mas não vou fazer isso não. Entre falar muito alto e gritar, tem diferença. Muda, gente. A gente pode viver um lugar mais pacífico, sabe? Barulho é bom quando a gente está reunido no domingo e está aquela converseira, né? Não é assim? Aquela converseira, aquela gente, aquele monte de gente junto. Agora, quando é grito, não, gente, não dá. A gente tem que mudar isso. O rapazinho aí hoje está nervoso, hein? Ô, Jesus. Ó, Geice e Érica, um conselho, tá? Eles crescem, tá bom? Fiquem em paz, eles crescem, amém? Amém, pais? Quem já teve criança sabe. Aleluia, eles crescem. Essa fase passa, né, gente? Criança é assim mesmo. Sabe, amados? A gente tem que mudar o rumo da nossa vida. Quantas famílias estão perdidas? Desviadas do propósito de Deus. De serem, deixa eu passar aqui para a gente avançar e ter um tempo de oração. De serem a unidade básica da propagação da vida. Podem dizer o que quiser, gente, mas só existe família com a presença, só existe a procriação, só existe possibilidade da vida humana ser perpetuada se estiver presente homem e mulher. Famílias de mulheres fazem fertilização, mas elas não fazem fertilização de 2 óvulos. É o espermatozoide e um óvulo. O espermatozoide é do sexo ou vem do sexo masculino. Eu nunca vi uma mulher ter espermatozoide. Você já viu? Já ouviu falar? Aleluia, glória a Deus. Não tem jeito, gente. Então a família é a unidade básica da propagação da vida. Quantas famílias estão perdidas? Pastor, vamos lá. Como é que a gente enfrenta os problemas da família? Aperte os cintos aí. Vamos lá, 2 conselhos. Como é que a gente enfrenta os problemas da família? Em primeiro lugar, eu diria para você, falando do parapeito da proteção, assuma a responsabilidade de gerar a paz e a reconciliação em sua família. Assuma essa responsabilidade. Não espere, faça. Vai e faça. Essa responsabilidade de gerar a paz e a reconciliação é sua, é minha. Nós não podemos transferir. Pastor, como é que eu assumo a responsabilidade de gerar a paz e a reconciliação? Em primeiro lugar, eu digo, não espere que a outra pessoa, seja seu marido, seja seu filho, seja sua mãe, sua avó, seu tio, seu primo, seja quem for, e até fora do ambiente da família. Isso aqui é um conselho que vale para a vida. Não espere que a outra pessoa venha. Procure. Mateus capítulo 5, de 39 a 41, não vou ler o texto, mas abre a sua Bíblia e dá uma olhadinha aí. O texto diz assim, se você tiver uma túnica, se você tiver 2 túnicas, oferece a 2ª túnica para alguém. Se alguém te bater na face direita, oferece, direita, né? Eu falei errado aqui. Se alguém te bater na face direita, oferece a outra face, oferece o lado esquerdo. Então, assuma a responsabilidade. Não deixe para depois. Efésios 4, 26, a Bíblia diz assim, não se ponha o sol sobre a sua ira. Não deixe para depois. A paz é uma promessa de Deus que tem que ser buscada agora, nesse momento. Não deixe para depois. Vá em busca da paz, da restauração e da reconciliação. Gerar a paz e a reconciliação. Um outro conselho, não, meu irmão e minha irmã, não pense que a outra pessoa sabe. Não presuma, não, ele já sabe, ela já sabe. Favoreça o diálogo. Seja de coisas simples da vida, como as coisas superficiais do dia a dia, ou coisas mais profundas da nossa vida, da nossa história. Favoreça o diálogo. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz assim, carreguem as cargas uns dos outros, ou dependendo da tradução, está escrito, partilhem das cargas, das vossas cargas, do peso uns com os outros. A gente às vezes fica assim, não, ele sabe. Ela sabe, e aí a gente morre, e a outra pessoa nem sabe o que está acontecendo conosco, porque, enfim, eu acho, né, que nem todo mundo tem bola de cristal. Sim ou não? Fala, gente, fala.
Seja proativo, em nome de Jesus, no perdão, na restauração e na reconciliação. Seja proativo, não perca a ocasião. A gente às vezes fica esperando, não, se ela falar comigo, eu falo com ela. Se ele falar comigo, eu falo. Se ela falar comigo, eu falo com ela. Se ela falar comigo, eu falo com ela. Sabe, a gente fica... Deu tudo errado aqui, né? Você entendeu, né? Ainda bem que você entendeu. O importante é isso. Seja proativo. Em Mateus capítulo 5, o texto nos diz assim: se você tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta no altar, vai e se reconcilia com essa pessoa. Mateus 5, 22, 23 e 24. Alguém confere aí para mim, por favor. Vai, deixa a oferta no altar. Aí vai lá e reconcilia, depois volta e faz o que você tem que fazer. Sabe, queridos, a gente não pode ficar esperando. Um outro texto que eu gosto demais para falar dessa proatividade é a história de Isaac, de Esaú e Jacó. Gênesis capítulo 33. Confere aí para mim alguém, por favor. O Mateus 5, 24, que é o deixa a oferta no altar, vai e reconcilia com o teu irmão. Lá em Gênesis 33 é a história do reencontro de Esaú e Jacó. Jacó tinha roubado o direito de primogenitura, tinha passado mais de 20 anos na casa do tio e estava voltando. Jacó morrendo de medo do irmão dele matar ele, porque o irmão tinha prometido, falou assim, olha, eu vou te matar, acabou, você não vai escapar de mim não. E aí quando Jacó resolve voltar, o seu irmão vai ao encontro dele com 400 soldados. Uma comitiva de recepção com 400 soldados. O que você imaginaria nisso? Meu irmão veio me matar. Ele veio cumprir com a palavra dele. Jacó cria toda uma estratégia lá de passar os filhos, as esposas, até que ele ficou sozinho. E aí quando os dois finalmente... É Gênesis 33 mesmo? Alguém conferiu aí para mim? Por gentileza, para eu não falar errado. Deixa eu abrir aqui, né? Gênesis 33 mesmo, isso. E aí no versículo 4, depois que passaram os filhos, as esposas, os bens de Jacó, quando ele esperava encontrar o seu irmão e o seu irmão matá-lo, o versículo 4 diz assim: Esaú correu ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Esaú tinha todos os motivos para matá-lo, motivos humanos, tá, gente? Todas as justificativas humanas para matar o seu irmão. Mas quando eles reencontraram, ele foi proativo, oferecendo o perdão. Gere a paz e a reconciliação na sua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Um segundo conselho, ainda sobre os parapeitos. Construa um ambiente de amor e de aceitação. Olha que família bonita, né? Todo mundo sorrindo, comendo, né, almoçando. As crianças daquela foto não choram. Aleluia. Está tudo bonitinho ali, está tudo perfeito. Bom, podia ser a nossa foto, né? Foto da família, né? Podia ser a nossa. Mas usando essa foto, né, como inspiração, construa um ambiente de amor e de aceitação. Como é que eu faço isso, pastor? Em primeiro lugar, mude o seu vocabulário. Colossenses, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim: as suas palavras devem ser temperadas com sal. Ué, pastor, como assim? Fale de forma correta. Não seja ofensivo. Não seja agressivo nas suas falas, na sua forma de falar, gente. Sabe, meça bem as suas palavras. Meça, ou seja, fale de forma clara, amorosa, precisa, sem ofender. Você não precisa ofender as pessoas. Amém, gente? Que as suas palavras, que as nossas palavras sejam temperadas com sal. Eu já pincelei isso aqui, mas vou falar de novo. Altere o tom da sua voz. Ao invés de gritar, melhore os seus argumentos. Hein? A vitória não é de quem bate mais forte na mesa, ou de quem grita mais alto.
A vitória vem de quem tem os melhores argumentos. Efésios 4, 26 e 27, o texto diz assim, irai-vos, mas não pequeis. E em 4, 27 de Efésios diz, não deis lugar ao diabo. Melhora os seus argumentos. Muda o tom da sua voz. Fala de forma mais... Às vezes você está querendo aniquilar aquela pessoa, mas você fala assim, querido, querida, respira, gente. A Bíblia nos diz que quando o Senhor nos criou, o que Ele fez? Soprou o fôlego da vida. O que Ele nos deu? Respiração. Está muito nervoso, irritado? Oh, Senhor, me ajuda, Pai. Ao invés de ofender alguém, respira. Não deis lugar ao diabo. Amém, queridos? Irai-vos, porque se alguém falar que nunca ficou irado, está mentindo. Mentiroso, mentirosa. Se falar assim, eu não fico nervoso. Mentiroso. Eu digo na sua cara, mentiroso. E você pode dizer para mim também, mentiroso, pastor, se você falar isso. A gente fica irado, gente. Quem nunca ficou nervoso? A gente fica nervoso. Mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Ouça mais. Como é que a gente constrói um ambiente de amor e de aceitação? Ouça mais e fale menos. Tiago 1,19. O homem seja, o servo de Deus, seja pronto para ouvir, mas seja tardio no falar, seja tardio no julgar. Então o que é isso? Ouça mais, fale menos. Aceitação e amor. Exerça o dom do cuidado, cuide das pessoas. Colossenses 3,16, a Bíblia diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria de Deus. Sabe, queridos, exerça o dom do cuidado, instrua, ajude, aconselhe. Outra coisa, fale a verdade. Amém, queridos? Fale a verdade. Mas entenda uma coisa, paute as suas atitudes pela aceitação e assimilação. Nem tudo tem que ser do seu jeito. Amém? Nem tudo tem que ser do seu jeito. Nem tudo tem que ser da sua maneira. Ou seja, falar a verdade, viver a verdade não significa objetivamente obrigar as pessoas a viver o que você quer. Fale a verdade, viva a verdade, mas aceite o diferente, em nome de Jesus. Um bom conselho para construir um ambiente de amor e aceitação, diga comigo assim: entre ser feliz e ter razão. Aí fala para quem está do seu lado, escolha ser feliz. Eu vou dizer uma coisa, tem tanta gente cheia de razão nesse mundo, tem tanta gente cheia de razão nesse mundo, mas não é feliz. Sabe tudo, fala de tudo, quer mandar em tudo, quer fazer do jeito dele, do jeito dela, mas eu vou te dizer uma coisa, não é feliz. Desde as coisas simples, né? O casal quando casa, os primeiros conflitos às vezes é o jeito de pegar na pasta dental lá, né? No Colgate. Um gostava de pegar na ponta, o outro gostava de pegar aqui, ou às vezes gosta de pegar no meio. Aí começa conflitos banais pelo jeito que fica a pasta de dente no banheiro. Aí se briga por coisa banal como essa, imagina quando vierem de verdade os grandes conflitos da vida. Então, amados e amadas, entre ser feliz e ter razão, escolha ser feliz. Amém?